A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 252 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos do livro de Jeremias os capítulos 28 e 29, do livro de Daniel os capítulos 10 e 11, e do livro dos Provérbios leremos do capítulo 16 os versículos 16 a 18. Livro de Jeremias, capítulo 28. Naquele mesmo ano, no início do reinado de Sedecias em Judá, no 5º mês do 4º ano, o profeta Ananias, filho de Azur, oriundo de Gabaon, falou comigo na casa do Senhor, diante dos sacerdotes e de todo o povo, nestes termos: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta para este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tirou deste lugar e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar o rei de Judá, Jeconias, filho de Joaquim, e todos os que foram exilados de Judá para a Babilônia, oráculo do Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Diante dos sacerdotes e de todo o povo presente na casa do Senhor, o profeta Jeremias respondeu a Ananias: Amém, que assim faça o Senhor confirme o que andas profetizando, que os objetos da casa do Senhor e todos os exilados serão trazidos de volta da Babilônia para este lugar. Escuta, porém, o que tenho a dizer aos teus ouvidos e aos de todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e de ti para numerosas nações e reis poderosos sempre anunciaram guerra, calamidade e peste. Mas quanto ao profeta que profetiza a paz, só quando se cumprir sua palavra se poderá reconhecer que o Senhor verdadeiramente enviou tal profeta. O profeta Ananias pegou, então, o jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. Em seguida, Ananias disse diante de todo o povo: Assim fala o Senhor: Dessa forma, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações.
O profeta Jeremias então retirou-se, mas depois que o profeta Ananias quebrou o jugo que o profeta Jeremias tinha no pescoço, veio a este a palavra do Senhor. Vai dizer a Ananias: assim fala o Senhor, quebraste o jugo de madeira, farás no lugar dele um jugo de ferro. Pois assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: coloco um jugo de ferro no pescoço de todas essas nações, para que sirvam Nabucodonosor, rei da Babilônia, e até os animais selvagens eu lhe entrego. Então Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não te mandou, tu fizeste esse povo acreditar numa mentira. Por isso assim fala o Senhor: eu te expulso da face da terra. Ainda este ano morrerás, pois pregaste rebeldia contra o Senhor. E naquele mesmo ano, no 7º mês, Ananias morreu. Capítulo 29. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos, sacerdotes, profetas e de todo o povo que Nabucodonosor exilou de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeconias, a rainha-mãe, os eunucos, os funcionários de Judá e de Jerusalém, os ferreiros e os serralheiros saíram de Jerusalém. Jeremias enviou a carta através de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Eucias, que Sedecias, rei de Judá, mandara à Babilônia em missão junto a Nabucodonosor. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que exilei de Jerusalém para a Babilônia: construí casas e habitai nelas, cultivai pomares e comei suas frutas, tomai mulher e gerai filhos e filhas, dai mulheres aos vossos filhos e maridos às vossas filhas, e que eles também gerem filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não deveis diminuir. Procurai a paz para a cidade para onde vos exilei. Orai a Deus por ela, pois a paz desse lugar será a vossa paz. Assim diz ainda o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas que há entre vós, nem pelos adivinhos, nem deis atenção aos sonhos que vós sonhais. É mentira o que profetizam em meu nome. Eu não os enviei, oráculo do Senhor. Pois assim diz o Senhor: quando completardes 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, e então cumprirei a promessa favorável que vos fiz, de trazer-vos de volta para este lugar. Eu tenho claro meu desígnio em relação a vós, oráculo do Senhor. É um desígnio de paz, não de sofrimento. Eu vos darei futuro e esperança. Então me invocareis e ireis em frente, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Haveis de me buscar e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor, e mudarei vosso destino. Vos reunirei de todas as nações e lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, e vos trarei de volta para o lugar do qual vos deportei. Vós dissestes: o Senhor suscitou para nós profetas em Babilônia. Pois bem, assim fala o Senhor ao rei que ainda está no trono de Davi, e a todo o povo que ainda mora na cidade, os vossos irmãos que não foram levados para o exílio. Assim fala o Senhor dos Exércitos: estou mandando contra eles a espada, a fome e a peste. Faço com eles o que se faz com figos ruins demais para serem comidos. Vou persegui-los com a espada, a fome e a peste. Farei deles um exemplo de horror para todos os reinos da terra, de execração e de desolação, de gozação e de desonra entre as nações para onde os expulsei. Isso porque não atenderam à minha palavra, oráculo do Senhor, que incansavelmente lhes mandei por meio de meus servos, os profetas, mas não escutastes, oráculo do Senhor. Vós, porém, escutai a palavra do Senhor, exilados todos que mandei de Jerusalém para a Babilônia.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colias, e a Sedecias, filho de Maasias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entrego nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele os matará sob os vossos olhos. Daí surgirá uma maldição entre todos os exilados de Judá na Babilônia, dizendo: Deus te faça como a Sedecias e a Acabe, que o rei da Babilônia assou no fogo. Pois eles cometeram loucuras em Israel, praticaram adultério com as esposas de seus amigos e anunciaram mentiras em meu nome, coisas que eu não mandei. Eu mesmo sei e sou testemunha, oráculo do Senhor. E a Semeías de Naalam dirás o seguinte: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Mandaste cartas em teu nome a todo o povo que ficou em Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maasias, e a todos os sacerdotes, dizendo: Foi o Senhor quem te nomeou sucessor do sacerdote Joiada, para supervisionar a casa do Senhor e mandar prender no cepo e no tronco todo o que devaneia e se faz de profeta. Então, por que ainda não repreendeste Jeremias de Anatot, que se faz de profeta para vós? Ele até mandou mensagem para nós em Babilônia, dizendo: Vai demorar, construí casas para morar e plantai pomares para comer de seu fruto. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias, e a palavra do Senhor veio a Jeremias: Manda a todos os exilados este recado. Assim fala o Senhor a respeito de Semeías de Naalam. Já que Semeías se fez de profeta para vós, sem que eu o tivesse mandado, e vos fez acreditar na mentira, assim fala o Senhor: Castigarei Semeías de Naalam e sua gente. Nenhum dos seus sobrará para morar no meio do povo e ver o bem que preparo para o meu povo, oráculo do Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Livro de Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, chamado Baltasar. Palavra verdadeira acerca de grande batalha. Ele entendeu a mensagem, pois teve inteligência na visão. Naqueles dias eu, Daniel, chorei por 3 semanas. Nada comi que tivesse algum sabor, carne e vinho não entraram em minha boca, nem usei qualquer tipo de perfume até que se completaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava junto ao grande rio, o Tigre, quando de repente levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, tendo na cintura uma faixa de ouro puríssimo. Seu corpo era como um crisólito. Seu rosto tinha a aparência de um relâmpago, seus olhos como lâmpadas acesas. Seus braços e todo o resto do corpo, até os pés, tinham o brilho do bronze candente. O som de suas palavras era como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, enxergava a visão. Os outros que comigo estavam nada viram, mas mesmo assim caiu sobre eles um medo tal que fugiram para se esconder. Fiquei sozinho observando essa magnífica visão. Não me restavam forças, e minha aparência mudou-se até o desfalecimento, desaparecendo todas as minhas forças. Ouvi então o som de suas palavras. Ouvindo-as, eu jazia, prostrado sobre o meu rosto, minha face colada ao chão. Certa mão tocou-me e fez-me ficar apoiado nos joelhos e nas palmas das mãos. Disse-me: Daniel, homem predileto, entende as palavras que eu te digo e fica de pé, pois agora fui enviado a ti. E enquanto ele assim falava comigo, tremendo, me levantei. Ele me disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhando-te na presença do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim.
O príncipe do reino dos persas resistiu-me durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro, e eu permaneci lá, junto ao rei dos persas. Vim, porém, para te ensinar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois ainda há uma visão para esses dias. Enquanto ele me dizia essas palavras, voltei o rosto para o chão e calei-me. Então alguém com a aparência dos filhos dos homens tocou meus lábios, e eu pude abrir a boca. Falei então àquele que estava à minha frente: Meu Senhor, com esta visão as angústias vieram sobre mim e não me restou força alguma. Como poderia o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Não me restou força alguma e até a respiração me faltou. Novamente tocou-me aquela aparência de homem e reconfortou-me. Ele me disse: Não temas, homem predileto. A paz esteja contigo. Fortalece-te e sê robusto. Enquanto ele me falava, recobrei as forças e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ele disse: Sabes acaso por que vim ter contigo? Agora devo voltar para combater contra o príncipe dos persas. Eu sairei, e logo o príncipe dos gregos virá. Entretanto, eu te anunciarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém me ajuda senão Miguel, o vosso príncipe. Capítulo 11. Eu, da minha parte, estive ao lado dele, dando-lhe força e ajudando-o desde o primeiro ano de Dario, o Medo. Agora vou dizer-te a verdade. 3 reis ainda estarão a favor da Pérsia, e um 4º rei se engrandecerá muito, com riquezas acima de todos. E quando se tornar poderoso com as suas riquezas, concitará tudo contra o reino da Grécia. Entretanto, surgirá um rei forte, que dominará com grande poder e fará o que bem lhe aprouver. Assim que se estabelecer, porém, o seu reino, será esmagado e dividido pelos 4 ventos do céu. Não, porém, para seus descendentes, nem com o mesmo poder com que ele dominou, mas será retalhado para outros, exceto aqueles. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos seus príncipes prevalecerá sobre ele e dominará sobre o seu domínio. Depois de alguns anos, os 2 farão aliança, e a filha do rei do sul irá ter com o rei do norte, para confirmar a amizade. Mas ela não obterá o pleno poder, e seu poder não subsistirá. Será traída, assim como aqueles que a trouxeram, como também seu filho, e o que a sustentou por certo tempo. Do germe de suas raízes surgirá uma planta em seu lugar. Com o exército entrará na fortaleza do rei do norte, agirá contra ele e se fortalecerá. Além disso, levará como cativos para o Egito até os seus deuses, com suas esculturas e seus vasos preciosos de prata e ouro, e prevalecerá por alguns anos contra o rei do norte. Este entrará no reino do sul e voltará para a sua terra. Seus filhos, porém, serão desafiados e reunirão uma multidão de muitos exércitos, e um deles virá com rapidez como uma enchente. Voltará, será desafiado e chegará em combate até a sua fortaleza. O reino do sul, inflamado, sairá em luta contra ele, contra o rei do norte. Mobilizará uma imensa multidão e ela será entregue às suas mãos. Aquela multidão será tirada, e seu coração se encherá de soberba, de modo que, embora tenha derrotado muitos milhares, não prevalecerá. O rei do norte voltará e mobilizará uma multidão maior do que antes. No fim dos tempos e dos anos, virá rapidamente com um grande exército e inúmeros recursos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e até os filhos dos prevaricadores do teu povo se revoltarão, cumprindo assim a visão, mas hão de fracassar. Virá então o rei do norte, o qual fará um aterro e tomará a cidade bem fortificada. As forças do sul não se manterão, nem mesmo seu exército de elite será capaz de resistir. Vindo sobre ele, o rei fará o que quiser sem que ninguém possa resistir-lhe.
Ele se levantará na terra ilustre, com a destruição total a seu alcance. Ele tomará a decisão de vir para conquistar todo o seu reino. Fará um acordo com ele e lhe dará a filha em casamento, pensando destruí-lo. Mas não vai permanecer, e o reino não será seu. Então ele voltará seu interesse para o lado das ilhas e conquistará muitas delas. Um príncipe fará cessar a sua arrogância e a sua arrogância se voltará contra ele. Ele voltará seu interesse para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará, cairá e desaparecerá. Em seu lugar surgirá outro que mandará um exator para resplendor do reino. Mas em poucos dias será esmagado, não porém com fúria e guerra. Surgirá em seu lugar um homem vulgar, a quem não se atribuirá a honra de rei, e que sorrateiramente e com intrigas há de alcançar o reinado. E à sua frente as forças de combate serão vencidas e esmagadas, inclusive o chefe da aliança. Depois das amizades, agirá traiçoeiramente com ele, subirá e vencerá com pequeno exército. Sendo bem-sucedido, entrará nas cidades ricas, fazendo o que nem seus pais nem os pais de seus pais fizeram. Espalhará os roubos, a presa e as riquezas deles. Depois, planejará atacar as fortalezas, mas só por algum tempo. Em seguida, contando com um grande exército, a sua força e seu coração serão incitados contra o rei do sul. Este entrará na guerra com um exército muito grande e forte, mas não poderá resistir por causa das maquinações contra ele. Até os que comem o pão com ele o derrotarão. Seu exército será derrotado e muitos cairão mortos. O coração dos dois reis só pensará em fazer o mal, falando mentiras na mesma mesa, mas não serão bem-sucedidos, porque o fim é para outro tempo marcado. E voltará para sua terra com muitas riquezas, mas com o coração voltado contra a aliança sagrada. Agirá e voltará para a sua terra. No tempo marcado, voltará a invadir o sul, mas desta vez não será como da primeira. Navios romanos virão contra ele, que amedrontado recuará, indignado contra a aliança sagrada. Ao voltar, pensará nos que abandonaram a aliança sagrada. Forças dele saídas profanarão o santuário da fortaleza, abolirão o sacrifício perpétuo e instalarão a abominação desoladora. Traiçoeiramente fará os ímpios desviarem-se contra a aliança, mas o povo dos que têm o conhecimento do seu Deus se manterá firme e reagirá. Os instruídos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão mortos à espada, ou no fogo, ou presos, ou esbulhados dos bens por algum tempo. Quando caírem, serão sustentados com pouco auxílio, e muitos se aproximarão deles traiçoeiramente. Alguns dos instruídos cairão a fim de serem acrisolados, purificados e branquejados até o tempo determinado, pois ainda há mais tempo. E o rei fará o que bem entender, há de levantar-se e engrandecer-se contra todos os deuses. Proferirá insolências até contra o Deus dos deuses. Prosperará até que se complete a ira, pois a sentença está decretada. Não levará em consideração os deuses de seus pais, nem o desejado das mulheres, nem qualquer outro deus, pois pretenderá ser maior que todas as coisas. No lugar deles, adorará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais jamais conheceram, para cultuá-lo com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com esse Deus estrangeiro atacará cidades fortificadas e multiplicará a glória de quem o tiver reconhecido, dando-lhes poder sobre muitas coisas e dividindo a terra como prêmio. No tempo determinado, o rei do sul entrará em luta contra ele, e como tempestade o rei do norte virá contra ele com carros e cavalos e uma grande esquadra, entrará nas terras, esmagará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitas partes cairão. Só escaparão de suas mãos Edom e Moabe, e o princípio dos filhos de Amon.
Ele estenderá sua mão para as terras, e nem o Egito escapará. Passará a ser dono dos tesouros de ouro e prata e de tudo o que houver de mais valioso no Egito. Até os líbios e os etíopes passarão pelos seus passos. Contudo, uma notícia vinda do Oriente e do Norte o perturbará. Ele se porá em marcha, furioso, para derrotar e matar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os dois mares, sobre o glorioso Monte Santo. Chegará até o seu cume, mas ninguém virá em seu auxílio. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Quão melhor é possuir a sabedoria do que o ouro, e adquirir a prudência, mais preciosa do que a prata. A vereda dos justos é afastar-se do mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. A soberba precede o abatimento, antes da queda, a arrogância. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 28 e 29 do livro do profeta Jeremias. Aqui no capítulo 28, nós vamos encontrar a oposição de Ananias, ou em outras palavras, a altercação com o profeta Ananias. Este conflito ele foi logo depois dos acontecimentos do capítulo anterior, pois Jeremias ainda estava usando o jugo. Aqui refere-se ao ano de 593. Não satisfeito com as predições generalizadas de paz, Ananias prediz ainda o retorno dos deportados e a devolução do tesouro dentro de 2 anos. Essa predição específica prova a sua falsidade, pois, na realidade, não houve tal retorno. O cumprimento é o teste da verdadeira profecia. Como Jeremias não receber nenhuma palavra do Senhor contra Ananias nessa ocasião, declarou que o tempo diria se a predição se realizasse. O tempo diria se Ananias era ou não um enviado de Deus. No capítulo 29, nós encontramos uma carta destinada aos exilados. Aqui nós podemos dizer, os profetas do otimismo estavam ocupados entre os judeus já exilados na Babilônia, como também entre os que ainda se encontravam em Jerusalém. O propósito dessa carta, então, foi de persuadir os deportados a se estabelecerem na Babilônia e se acomodarem ali. Sem dúvida, ela foi escrita alguns poucos anos depois de 597 a.C. Os exilados hebreus na Babilônia não eram escravos, mas deportados. Evidentemente eram livres e podiam viver como lhes agradasse. Com o passar do tempo, alguns até enriqueceram no comércio e outros atingiram altas posições na corte. Portanto, essa carta quer encorajá-los realmente para um novo bem-estar, para que percebam algo a mais, de maneira mais ampla, aquilo que o Senhor quer oferecer-lhes. De modo que a expressão "farei mudar a vossa sorte" é o significado comum da frase "eu os restaurarei em sua terra". Essa é a certeza de um tempo futuro. Acompanhamos também hoje os capítulos 10 e 11 do livro do profeta Daniel. O capítulo 10 abre uma seção que a gente chama a Grande Visão. Os 3 últimos capítulos de Daniel constituem uma unidade profética. O capítulo 10, sobretudo, é o registro de uma visão introdutória, correspondente na estrutura da seção com os 2 primeiros versículos do capítulo 9. Aqui nesse capítulo, nós vamos encontrar a visão do homem vestido de linho, mais adiante a aparição do anjo e, por fim, o anúncio profético. No capítulo 11, nós vamos encontrar a profecia sobre os medos e os persas, mais adiante a profecia sobre os gregos e Alexandre, e também a profecia sobre a Síria e o Egito, em conflito entre si e com os judeus.
Nos tenebrosos dias de Antíoco, só aqueles que conheciam o seu Deus é que foram capazes de manter as cabeças erguidas sem se envergonharem, sendo capacitados por Deus a permanecerem em atividade. Inclusive, muitos morreram por causa de sua fé, ensinando a muitos através de sua atitude. E seus sofrimentos formaram caracteres fora do comum com a ajuda de Deus. Foram os separatistas daquele tempo que se recusaram a partilhar dos vícios pagãos dos seus senhores gregos e dos belos aspectos ilusórios de seu ritual e de sua religião. Encerra-se o capítulo falando do tempo do fim. O fim aqui é o fim dos acontecimentos profetizados neste livro, a chegada do reino messiânico para substituir os outros. Ouvimos hoje também os versículos de 16 a 18 do capítulo 16 do livro de Provérbios. Lembremos, melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e o caminho dos homens retos é evitar o mal. A arrogância precede a ruína. Por isso, tenhamos um coração dócil, acolhamos a vontade de Deus, trilhemos o seu caminho e procuremos em tudo valer-nos da sabedoria que o Espírito Santo nos concede. Perseverança e fidelidade. Continuemos unidos. Deus abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!